1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 24, diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para me trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhes disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu, também até esta viúva com que me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco poderosamente, Pai, ilumina nossas mentes e ajuda nossas mentes a se manterem concentradas em tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, o que nos diferencia nós dos ímpios é o nosso comportamento, nossa maneira de pensar. É por isso que nós somos marcados na mão com a marca do Cordeiro, por isso que nós somos marcados na testa com a marca do Cordeiro. Nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir é uma das características que nos distingue dos ímpios. Uma das marcas distintivas do cristão é a obediência a Deus, nosso comportamento, nosso bom testemunho. É por isso que está escrito, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 16, da seguinte maneira: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O objetivo da igreja nesta terra é dar bom testemunho do seu comportamento, de suas obras, para que os ímpios vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Essas boas obras é a nossa obediência à palavra de Deus. Mas nós não podemos, meus queridos irmãos, pensar de uma maneira equivocada, achando que qualquer tipo de ato de obediência vai agradar a Deus.
a obediência cristã, que é nosso dever diante de Deus, existem alguns parâmetros para que Deus se agrade de nossa obediência. Uma prova disso é que nem toda obediência é agradável a Deus. Por exemplo, quando o crente ou alguém tenta obedecer a Deus apenas como um ato religioso, apenas da boca para fora. Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Existem pessoas que tentam manter uma vida regrada religiosamente, tentam manter uma vida litúrgica, de frequência na igreja, de atos religiosos dentro da igreja, mas o coração, de fato, está longe de Deus. Essa pessoa apenas se acostumou a viver religiosamente, mas tem um coração cheio de rapina, de maldade, de inveja, um coração que não ama a Deus de fato, que não ama seu próximo de fato, mas se esforça para ter uma vida religiosa regrada. Isso não agrada a Deus, porque Deus não quer apenas um ato externo religioso, Ele quer o seu coração. Veja, um outro tipo de comportamento e obediência que não agrada a Deus é a obediência interesseira, quando a pessoa tenta fazer uma negociata com Deus, tenta viver numa espécie de negociação com Deus. Eu só obedeço a Deus se Deus fizer algo por mim. Então, nem todo tipo de ato de obediência é agradável a Deus. Mas então, que tipo de obediência agrada a Deus? A pergunta antes disso é se você realmente quer ouvir isto. Se você quer saber que tipo de obediência agrada a Deus. Se está no seu coração um desejo realmente de agradar a Deus. O que mais você quer de Deus? Qual é a sua maior expectativa na sua relação com Deus? Qual é o seu maior objetivo nesta vida? É agradar a Deus? Então você vai ter a resposta nesta noite. É isso que você quer? Ou você quer apenas as bênçãos de Deus? Se você quer de fato agradar a Deus, saber como agradar ao Senhor, é porque você é uma ovelha dele. Porque Jesus disse que as ovelhas dele ouvirão a sua voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, antes de responder a esta pergunta, vem outra pergunta. Por que você está aqui nesta noite? Por que você veio ao culto hoje? Por que você veio à igreja hoje? Qual é o seu objetivo? Você quer que Deus fale ao seu coração porque você quer agradar a Deus? Você vai ter a resposta. E nós teremos essa resposta com base no testemunho da viúva de Sarepta. Esta viúva que Deus aqui usa como exemplo, ela se tornou um modelo, um exemplo de obediência a Deus. Muitas vezes a igreja aborda o tema de Elias, a viúva, apenas ressaltando o milagre que Deus fez, de multiplicar a farinha, de multiplicar o azeite, de ressuscitar o filho da viúva, e dá-se muita ênfase ao sobrenatural, ao milagre, as bênçãos de Deus baseado nesse milagre, a vitória que Deus vai ter na sua vida, Deus vai multiplicar. Mas você já parou para pensar que o principal objetivo desse texto não é ressaltar o sobrenatural, mas é ressaltar a obediência da viúva? Então nós iremos entender, com base na vida desta viúva, por que esses atos de obediência desta mulher agradou tanto o coração de Deus. E com base nisso nós iremos então entender que tipo de obediência agrada ao coração de Deus. Este é o tema da mensagem de hoje. Uma obediência agradável de Deus. As características de uma obediência agradável a Deus. Em primeiro lugar, uma obediência agradável a Deus é uma obediência que é um ato de fé. Sim, um ato de fé. Aquela mulher, para ela ter obedecido a Deus, ela teve que agir com fé no cuidado de Deus, com fé na provisão de Deus, com fé na palavra de Deus. Porque Deus já tinha mandado ela sustentar um profeta. Independente da palavra de Elias, Deus já tinha dito isto para ela. Veja o versículo 9. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então, aquela mulher já recebeu uma ordem, e aquela mulher iria preparar aquela comida para Elias, mesmo que ela estivesse naquela angústia, como um ato de obediência à palavra de Deus. Ela estava obedecendo uma ordem de Deus. Mas por que foi um ato de fé? Meus queridos irmãos, porque nós precisamos entender as consequências disso. Quais seriam as consequências de preparar um pão, fazer um pão para um profeta? Olha, num tempo de seca e de fome, onde aquela mulher só tinha um restinho de farinha, um restinho de azeite, as consequências seriam a morte, aos olhos humanos, obviamente. Se ela fizesse aquele bolo para Elias,
seu filho iria morrer de fome, porque foi o que ela disse. Veja o versículo de número 12. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. O que ela está dizendo? Que irão morrer de fome, porque não tinha mais nada para comer. Então, para aquela mulher obedecer a palavra de Deus, ela tinha que crer na providência de Deus. Ela tinha que crer no sustento de Deus. E ela tinha que simplesmente obedecer como um ato de fé. Ela não estava vivendo nenhuma situação de prosperidade. Ela não estava vivendo uma situação de conforto e comodidade. Porque nós, a maioria dos que estão aqui, nós domingo após domingo somos instados a obedecer a Deus. Somos exortados a obedecer a Deus, mas nós não estamos passando fome. Nós temos comida. Hoje nós teremos comida, amanhã, durante a semana, Deus tem nos sustentado. Nós temos uma casa, nós temos uma cama para dormir, temos cobertores quentinhos, temos roupas, temos sustento. E Deus nos exorta a obedecermos a palavra dEle e, por vezes, desobedecemos rebeldemente a palavra de Deus, mesmo vivendo em uma situação de cômodo e quase de luxo, comparado com a vida desta viúva. Esta viúva, ela obedeceu a Deus como um ato de fé, porque para obedecer a Deus numa circunstância caótica e crítica de escassez, tem que ter fé. Não é à toa, meus queridos irmãos, que a fé que agrada ao coração de Deus, a obediência que agrada ao coração de Deus, é uma obediência como um ato de fé. Romanos capítulo de número 16, versículo 26, Paulo disse que o evangelho tem como objetivo obediência por fé. O que é obediência por fé? Eu vou obedecer a Deus mesmo diante de uma situação contrária, como Abraão, que creu contra a esperança, ou creu contra a prospecção, as expectativas. Então você tem que obedecer a Deus mesmo em situações contrárias, mesmo em situações desfavoráveis. Essa é uma obediência que agrada o coração de Deus. Meus queridos irmãos, em segundo lugar, uma obediência que agrada o coração de Deus, além de ser uma obediência por fé, que independe da circunstância, é uma obediência sacrificial. Uma obediência que agrada o coração de Deus tem que ser uma obediência que nos custe muito. Sim, uma obediência que nos custe muito. Você já parou para pensar que a obediência daquela viúva poderia custar a vida de seu filho e dela mesma? Porque se ela não fizesse o bolo para Elias, o pão para Elias, ela poderia ainda usar farinha ou azeite e poderia ainda sobreviver alguns dias. Mas sob a perspectiva e sob o olhar humano, se ela fizesse aquele bolo para Elias, seu filho iria morrer de fome. Obedecer a Deus para aquela mulher iria custar muito caro, talvez a vida de seu filho. E às vezes Deus prova a nossa obediência para saber se nós obedecemos a Deus quando algo nos custa caro, como Deus fez com Abraão. Esta mulher estava numa situação um pouco parecida com Abraão. Ela tinha que sustentar um profeta ou obedecer a palavra de Deus e colocar em risco a vida de seu filho. Deus pediu algo parecido para Abraão. Na verdade, foi algo muito mais grave. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho como um teste para saber se Abraão o faria. Então veja, o que Deus tem pedido de você, o que Deus tem exigido de você. Veja, olha para as lacunas do seu caráter, da sua vida com Deus, onde você precisa melhorar em seu relacionamento com Deus. Para você obedecer a Deus, te custa a tua vida, do seu filho, da sua mãe, da sua esposa, dos seus familiares? Não custa. E se nós não obedecermos a Deus naquilo que não nos custa nada, você imagina se a nossa obediência estivesse condicionada a um sacrifício fatal como a morte de um ente querido? Porque é uma geração de crentes, a nossa geração é uma geração tão fria no amor para com Deus, que reluta em obedecer a Deus em coisas mínimas que não nos custa nada. Ora, uma obediência agradável a Deus é uma obediência sacrificial, é um ato de sacrifício. Significa, eu vou obedecer a Deus, mesmo que me custe caro, mesmo que custe a vida do meu filho.
Isso é muito sério, meus irmãos. Tem que amar muito a Deus para fazer isso. Mas se essa viúva conseguiu, nós, pela graça de Deus, poderemos conseguir. Mas você tem que querer isso. Você tem que desejar ter esse tipo de obediência. Uma obediência como ato de sacrifício que te custe caro. Foi o que Davi disse quando Araúna quis dar um terreno para ele. Davi queria construir um altar ao Senhor, que depois se tornaria ali o templo para Deus, que foi depois o templo de Salomão ali em Jerusalém. Mas Araúna, que era o dono do terreno, quis ofertar aquele terreno para Davi. E Davi disse, não, eu vou comprar esse terreno, porque eu não vou oferecer algo para Deus que não me custe nada. Os crentes de hoje, em sua maioria, só querem oferecer para Deus algo que não custe nada. Tem que ir para a igreja? Vai me custar muito? Não, não custa. Se não custa, ler a Bíblia. Não custa, né? Não custa ler um capítulo. Então, se não me custa, orar, não me custa nada. Orar de madrugada? Aí já é mais difícil, né? Orar de madrugada é mais difícil. Vai me custar um pouco. Aí importante é que Deus me ame incondicionalmente. Começar a apelar para a graça de Deus. Você quer saber se Deus tem se agradado de você? Se Deus está feliz com a sua vida religiosa? Você quer saber se Deus está contente com a sua vida cristã? A sua obediência é algo que tem que te custado muito. A sua obediência é uma vida de sacrifício. Te custa muito. Então, é esse tipo de obediência que agrada o coração de Deus. Porque se for uma obediência superficial, no nível superficial, as outras religiões já fazem isso. Já tentam obedecer ao mundo espiritual no nível superficial. Dá 1 quilo de alimento ali para ajudar um necessitado, faz algumas orações aqui e acolá, alguma leitura religiosa, literatura religiosa aqui e acolá, frequenta um ambiente religioso aqui e acolá, decora algumas expressões evangélicas, paz, irmão, ô irmão, a paz, paz de Deus, paz do Senhor. E acha que está tudo bem. Porque quando Deus exige de você que você faça um sacrifício, você não quer fazer. A obediência que agrada o coração de Deus custa caro. E por quê? Porque é um reflexo natural de quem entendeu o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. É um sacrifício, é uma reação natural. Por quê? Quando nós obedecemos a Deus, nos sacrificando ou sacrificando o nosso melhor para Deus, é porque Deus já sacrificou o melhor dele para nós. E qual é o melhor de Deus? O melhor de Deus não está por vir, como diz um cântico gospel por aí. O melhor de Deus ainda está por vir. Não, já veio, morreu numa cruz. Deus entregou o seu melhor, que seu filho unigênito, numa cruz. Sacrificou o filho dele numa cruz. Mas nós não queremos sacrificar o dinheiro, não queremos sacrificar a agenda, não queremos sacrificar o nosso bem-estar. Se for algo, olha só, veja como funciona a mente do povo evangélico hoje. Que seja você uma exceção. Mas se for algo que vai sacrificar sua conta bancária, você já não quer. Se for algo que vai sacrificar a sua agenda, não, tenho que ter o tempo para minha família. Se for algo que vai sacrificar o seu bem-estar, isso, nesse horário, nesse dia eu não posso. Então, é uma geração que quer ser crente, mas se for um cristianismo que não lhe custe nada. Bem diferente desta viúva, bem diferente de Abraão, bem diferente de Davi, bem diferente dos apóstolos e bem diferente de Cristo. Nós temos que voltar ao primeiro amor e entender que uma vida que agrada a Deus, uma obediência agradável a Deus, é uma obediência que é um ato de sacrifício. Em primeiro lugar, uma obediência que agrada a Deus, meus irmãos, é um ato de fé. Ou seja, você vai obedecer a Deus mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Em segundo lugar, é um ato de sacrifício. É um ato de fé, mas é um ato de sacrifício. Em terceiro e último lugar, é uma obediência recompensadora. Porque quando você obedece a Deus por fé, isso significa que você não espera as coisas melhorarem para você obedecer. Você não espera, você já obedece mesmo em circunstâncias de deserto, desfavoráveis. E quando você obedece, mesmo que te custe muito, que seja um sacrifício, certamente Deus vai te recompensar. Mas veja, você não tem que obedecer buscando esta recompensa. Mas é certo que Deus vai te recompensar. Agora, existem cristãos que
tem uma vida miserável, uma vida cristã rasa, superficial. Uma obediência simplesmente religiosa e superficial. E tem a expectativa que Deus ainda o recompense. Sim, tem cristãos que têm uma vida medíocre, pobre, e ainda cria a expectativa de que Deus vai recompensá-lo. De tal maneira que, se Deus mandar uma tribulação, começa a choramingar e começa a dizer: eu não sei por que eu estou sofrendo. Como se ele não merecesse isso, ou como se merecesse uma vida boa. Por que, Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? A pessoa não tem vida com Deus, não faz sacrifício nenhum por Deus e por sua obra, e quando Deus manda uma tribulação, ainda acha assim algo extraordinário, ela não merece passar por isso. É por isso que Jesus disse: achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Quando Jesus falou isso, ele não está falando de fé no sobrenatural. Ele está falando de piedade, porque a palavra grega fé pode ser traduzida como fé ou como piedade. O que é piedade? Vida com Deus. O que Jesus está dizendo é: quando o Filho do Homem vier, ele vai achar alguém ainda realmente consagrado ao Senhor? Que se consagra de fato? Porque é uma geração de crente que vive uma vida superficial, uma vida espiritual fraca, e ainda acha que merece ser recompensado por isso. Agora entenda, quando você obedece a Deus de maneira incondicional, um ato de fé, independente da circunstância, quando você obedece a Deus através de sacrifícios que te custa muito, muito mesmo, custa a sua saúde, custa a sua vida, custa o seu físico, a sua agenda, o seu dinheiro, te custa muito, mas mesmo assim você obedece, é certo que Deus vai te recompensar. Na área financeira, Deus ama quem dá com alegria. Deus vai te recompensar. Aquele que entrega o seu corpo, a sua agenda, a sua vida como um ato de sacrifício a Deus, Deus vai recompensar. Como Deus fez com esta viúva. Certamente Deus recompensou esta viúva. Veja, versículo de número 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Deus sustentou esta mulher e aquele filho por muitos dias. E Deus ainda deu uma recompensa para ela, mostrou que Deus é com ela através da ressurreição de seu filho, porque ele ficou doente, acamado até morrer. Mas Deus, através de Elias, de um ato sobrenatural, onde Elias se debruçou sobre ele 3 vezes, o menino ressuscitou e Elias devolveu o menino vivo para a sua mãe. Isso é recompensa por um ato de fé. Sempre os crentes que obedecem a Deus como um ato de fé, os crentes que obedecem a Deus através de uma vida de sacrifício de fato, Deus vai recompensar, certamente. De que maneira? Bom, não precisa você perguntar isso, porque se o seu coração não é um coração egoísta, materialista, ganancioso, você não precisa ficar preocupado de que maneira Deus vai te recompensar. A sua maior preocupação é: quero agradar a Deus. Essa é a sua maior preocupação. Não é a recompensa, só estou salientando que há recompensa. Uma obediência agradável a Deus traz recompensa. Essas são as 3 características de uma obediência agradável a Deus. Se a intenção da sua vida é agradar o coração de Deus, se você quer ter uma obediência que mexe com o coração de Deus, a obediência que agrada a Deus é um ato de fé, é um ato de sacrifício e uma obediência recompensadora. Essas são as 3 características de uma obediência agradável a Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha atravessar esta palavra como uma espada em nosso interior. Venha modificar nosso interior. Venha quebrantar nossos corações. Para que possamos te agradar através de atos de sacrifício ao Senhor. Leva-nos em paz para casa, que tenhamos uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.